Olá, olá a todos. Meu nome é Felipe Marçal, eu sou gemólogo. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Dessa vez nós vamos falar um pouco sobre valorização da turmalina paraíba, que é um tema bem bacana, né, que fala de preço, que é algo que me perguntam com uma certa frequência, e aí a gente envolve uma das gemas que as pessoas mais amam, que é a turmalina paraíba, que é uma gema que foi encontrada primeiramente aqui no Brasil, no estado da Paraíba, e carrega esse nome para o mundo inteiro. Antes de começar o nosso vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal se você não é inscrito. Curta o vídeo também, comente com alguma dúvida, até para essa dúvida sua pode ser algo que eu traga num próximo vídeo, pode ser uma ideia para um vídeo novo sobre gemas. E eu vou deixar alguns links aqui na descrição também, que é o meu Instagram, e outros links interessantes também que vocês podem aproveitar. Então vamos lá para o nosso conteúdo logo de uma vez. A turmalina paraíba, para quem não conhece, ela é uma gema que foi descoberta, vamos dizer assim, na década de 80, ou seja, é uma gema bem recente. O Heitor Dimas Barbosa, que foi quem descobriu a turmalina paraíba, ele encontrou o pegmatito, que é a rocha portante, né? Aquela rocha onde as pessoas escavam para encontrar a grande parte dos minerais gemológicos. Esse pegmatito ele foi encontrado em 83. E aí foram 4 árduos anos escavando esse pegmatito para encontrar as primeiras turmalinas de coloração verde azulada de qualidade gemológica. Quando a gente fala qualidade gemológica, são aquelas que podem ser lapidadas, que são utilizadas no mercado de gemas, né, que podem ser utilizadas em joias. Então foram 4 anos até encontrar essas primeiras amostras de turmalina. É importante lembrar que nessa época não era turmalina paraíba, não existia esse termo turmalina paraíba, né? Era apenas uma turmalina. E em 88 foi quando as primeiras peças de turmalinas elas foram comercializadas. Eu vou até fazer um adendo aqui, porque às vezes pode ter alguém aqui que não entenda a diferença de turmalina e turmalina paraíba. Eu tenho um vídeo aqui no canal, depois dá uma entrada aqui nos vídeos que eu já postei, eu tenho um lá mostrando como que se identifica uma turmalina paraíba. Mas vamos lá, turmalina paraíba, só falar uma definição rápida aqui, né? Atualmente, naquela época não existia isso, tá? Turmalina paraíba é aquela turmalina que tem a cor entre o verde e o azul, ou seja, ela pode ser verde, ela pode ser azul, e verde azulada ou azul esverdeada. Está dentro desse espectro de cor. E que ela tem o cobre e o manganês como elementos que geram cor. Então só assim ela é denominada turmalina paraíba. Ou seja, existem gemas de turmalinas, né, com coloração verde, coloração azul, que não são paraíbas. Existem gemas de coloração azul neon, turmalinas de coloração azul neon, que não são paraíbas. Então não é somente a cor, é o elemento que gera a cor, tá bom? Feito esse adendo, vamos voltar lá. Então, 87 foram encontradas as primeiras com qualidade gemológica, ou seja, aquela qualidade que dá para ser lapidada e utilizada em joias. Em 88 foi quando esse material começou a ser comercializado. E aí que é o interessante. Aquela quantidade de turmalinas de coloração verde e azul neon, uma qualidade excepcional, até então era desconhecido. Ninguém tinha um volume de peças com esse tom neon. E isso causou uma certa desconfiança do mercado. É interessante, eu que frequento cidades que são polos de comércio de gemas, as pessoas falam que ali no final da década de 80, né, o Heitor Barbosa ele levou esses materiais e realmente ele teve dificuldades para comercializar. Tinha gente que não achava que era uma gema de verdade, um mineral de verdade, achava que era um material sintético por causa da coloração e o volume de materiais que ele tinha. Então teve muita gente que olhou e falou, não quero comprar. E um conhecido meu passou até valores dessa época de sacos mesmo de turmalina, que hoje a gente sabe que são turmalinas paraíbas, né? Mas na época eram apenas turmalinas comuns, que ele vendia R$2.000 e gente falando assim, não quero. Lembrando que R$2.000, o equivalente a isso, né? Em 88 é um valor bem alto, mas pra gente hoje em dia é um valor baixo. Enfim, esse material, de qualquer forma, ele teve dificuldades. Em 89 foi quando esse material foi enviado, parte desse material foi enviado ao DIA, que é um laboratório que tem lá nos Estados Unidos, um laboratório bem conceituado. E quando eles fizeram testes e análises nesse material, eles descobriram que a fonte da cor, esse azul neon, era por conta do cobre e do manganês. Aquilo que eu tinha feito o adendo ali no início do vídeo.
Então foi aí que se descobriu, poxa, essa é uma turmalina onde a cor dela vem do cobre e do manganês. Então dessa forma ela já virou uma turmalina que era vista um pouco diferente no mercado. As pessoas já valorizavam um pouco mais, por ser um material diferente. Quem valorizava muito mesmo eram os asiáticos, principalmente os japoneses. Eles gostam, eu ia falar gostavam, mas na realidade eles gostam bastante da turmalina paraíba. E na década de 90, podemos dizer assim, foi quando a maior produção de turmalinas paraibas aqui no Brasil ocorreu. Se nós pararmos para ver, desde ali do descobrimento dessa turmalina até os dias atuais, o ano de 90 e 91 foram o ápice da produção ali na Paraíba. Aí só antes de entrar nos valores, vamos falar de outras descobertas também. A turmalina paraíba, ela tem esse nome, essa denominação, é como se fosse uma homenagem à região onde ela foi encontrada pela primeira vez, que foi o estado da Paraíba. Porém, turmalinas com esse espectro de cor que vai do verde ao azul e que tem essa coloração devido à presença de cobre e manganês, já foram encontradas em outras regiões. Por exemplo, aqui no Brasil, a maior produção atual daqui do Brasil não vem da Paraíba, vem do Rio Grande do Norte. Ou seja, aqui no Brasil nós temos turmalina paraíba, tanto na Paraíba quanto no Rio Grande do Norte. E nós temos também na África. As do Rio Grande do Norte, elas surgiram no início da década de 90. Já na África, surgiu em 2001 na Nigéria e depois em 2005 em Moçambique. Ou seja, são outros países que também produzem turmalina paraíba. Agora, quanto à valorização, como que esse material ficou tão caro? Por que ele começou a subir tanto de preço? Lembra, os asiáticos gostavam bastante, principalmente os japoneses. Então já era um material que ele já era procurado por conta dessa cor, dessa tonalidade azul neon, essa coloração diferente. Tanto que esse material ele chegou na feira de Tucson em 99 com um preço bem alto. Para pensar, $250 por quilate. É um valor alto até hoje para turmalinas. Se você parar para pensar hoje em você negociar uma turmalina a $250, uma turmalina rubelita, uma turmalina verde, ela tem que ser uma turmalina muito, muito, muito especial, porque é um valor considerado alto. Agora imagina em 99, quando o salário mínimo em real era R$ 136 e a cotação do dólar era 1,74. Ou seja, é um valor absurdo para aquela época, já é um valor muito, muito alto. E nessa mesma feira de Tucson, em 99, essa turmalina, ela multiplicou esse valor em 10 vezes, ou seja, ela começou a feira de Tucson em $250 por quilate e terminou a feira de Tucson em $2.500 por quilate, um valor muito, muito alto. Vai lembrar, os valores que eu vou mencionar aqui agora são para peças de qualidade extra, não aquelas peças comerciais que a gente vê hoje em dia no mercado. Eu estou falando para peças de qualidade extra, tá bom? Então, $2.500 o quilate, é um valor extremamente alto. Depois disso, a turmalina, ela foi acontecendo aquele fenômeno que nós vemos todo ano. Quem mexe com gemas, ou quem está muito ligado nesse mercado, vê que todo ano que se passa, a qualidade da turmalina paraíba que chega ao mercado, cada vez mais cai. E o valor dessa mercadoria sempre sobe. Isso é um fenômeno que ocorre todos os anos. A qualidade do que vai entrando no mercado cai e valor vai subindo. Por quê? Porque existe uma demanda muito grande, ou seja, tem muitas pessoas procurando turmalina paraíba e a produção é pequena. Então, um garimpo que ele produz uma certa quantidade, ele vai diminuindo sua produção. Por exemplo, a Nigéria praticamente já não produz mais turmalina paraíba. O Brasil, a produção é pequena. Quem abastece muito o mercado com peças até maiores é Moçambique. Mas até Moçambique, hoje em dia, nós vemos mercadorias cada vez mais com qualidade inferior no mercado. E se tem uma grande demanda, pouca mercadoria, o preço sempre vai subindo. É tanto que em 2010 a turmalina paraíba já era cotada a $18.000 o quilate, o que é um valor bem alto. E em 2018, ou seja, 8 anos depois, foi leiloado um par de brincos, esse daqui, por $180.000 o quilate. Caramba! Felipe, então qualquer turmalina paraíba vale isso? Não, isso é um caso específico de um leilão, mas reforça mais uma vez a valorização desse material, ou seja, um material que subiu muito de preço ao longo dos tempos. E no leilão houve uma disputa de lances, ou seja, pessoas que entendiam que aquele material valia muito,
até que chegou a um valor de 180 mil dólares o quilate. E logicamente isso acaba refletindo no mercado. Se tem pessoas em leilões pagando isso, faz com que o material suba ainda mais de preço. O último caso que eu posso comentar aqui até em relação a preço foi agora na Feira de Genebra, aqui em 2025, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo. Mercadorias de turmalina paraíba de qualidade legal, não vou nem falar assim o extra do extra, uma qualidade legal, já estavam rodando ali peças de 5 quilates na faixa de 60 mil dólares o quilate. Ou seja, você vê uma valorização muito alta desse material. Isso ocorre principalmente porque ele só ocorre em poucas regiões específicas, e sempre está tendo escassez desse material, ou seja, ele está diminuindo a sua produção. Isso tende a acontecer com todos os minerais que ocorrem em regiões restritas, porque uma hora aquela região ela para de produzir, ela diminui a quantidade, diminui a qualidade, ou seja, vai ficando escasso. E aí isso faz com que o preço suba, desde que haja sempre demanda. E aí, hoje em dia, a gente não consegue nem estimar em quanto vai estar o quilate da turmalina paraíba em 2030, 2040, 2050. Porque é um material que tem ficado cada vez mais escasso. E a não ser que ocorra de acharem uma nova mina, o que deve ser muito difícil, porque imagino eu que devem haver muitos estudos nas regiões onde produz atualmente, até isso acontecer, o preço dela vai sempre subir. Tá bom, gente? Então por esse vídeo é só. Eu quis só mostrar um pouco sobre a relação do preço desse material, de como ele vem subindo. Se vocês quiserem que eu faça outros vídeos em relação a preço de alguma gema, deixa aqui nos comentários, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like aqui no vídeo e segue lá no Instagram também, tem o link aqui embaixo, tem outros links interessantes e até o próximo vídeo.